Olha aí, queridos alunos do Seminário Teológico Paulo Leivas Macalão, básico em Teologia. Eu e você estamos de volta para a aula de número 3. Qual a matéria? A matéria que está em suas mãos. Escola dominical. Mais precisamente, no uso mais comum, escola bíblica dominical. E quero ler com vocês um texto na Palavra de Deus. Olha o que diz, o que escreveu Mateus, também Marcos escreveu, Lucas também escreveu. Mas vamos para o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 13, 14 e 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos, quem? Os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali, orou. Depois que ele fez isso, aí ele podia se retirar. E quem é que repreendia as crianças? Embaraçava as crianças? Os próprios discípulos. Nós temos que dar muito graças a Deus essas escolas bíblicas, esses cursos bíblicos, que tem nos ajudado. A nossa geração tem sido uma geração mais prudente. Os porteiros estão mais prudentes. Eu me lembro um dia, no campo de Iporá, na sede, estávamos em uma reunião, em um culto de domingo, culto à noite, culto evangelístico. E o bispo Oídes era o nosso pastor-presidente. E alguém vem avisar o bispo Oídes que os adolescentes, umas crianças, adolescentes, estavam lá fora, estavam perturbando, fazendo barulho, com conversinha, e não queria ir. O pastor olhou assim para ele que estava na porta esperando uma respostinha, e disse: tudo bem, chama eles com carinho, vê se eles vêm para dentro do templo. Se eles adentrem o templo. Se não, vamos lembrar de uma coisa. Eu achei forte. Aí ele disse assim: é melhor eles estar aqui na dependência do templo, mesmo que eles não estão podendo, às vezes estão descuidando e não ficando aqui dentro do templo. É melhor eles na dependência do templo do que eles em outros pontos da cidade, perigoso, envolvendo com droga, envolvendo com isso. E o culto continuou. Eu nunca mais vi ninguém lá falar para ele nada. Então, mas graças a Deus, temos aprendido muito, não é? E o mais importante de aprender, não é só eu aprender e arquivar dentro de mim, não, isso aqui é só para mim, não. Nós precisamos ser discipuladores. Discípulo e depois discipulador. Tá? Temos que seguir isso. Essa é a nossa cartilha. Olha, agora nós vamos estar analisando aqui. Eu achei interessante uma parte aqui muito importante do estudo da escola dominical. William Fox Batista, londrino, Batista era a denominação dele, londrino, a região dele. Foi outro grande promotor da escola, ou promovedor, né, da escola dominical. Não obstante, a primeira escola dominical, já em caráter permanente, funcionou em janeiro de 1782, não é?
1782. E ela teve início em 1780. Então foram 2 anos, foi muito bem aceita, porque Deus, quando Ele estende as mãos, que Ele orienta e que nós obedecemos, não sai errado não, queridos. Alunos, não vai sair errado. Tenha paciência, o projeto que Deus tem na sua vida, às vezes Ele está dependendo mais de você também. Ele tem uma chamada para você, você tem uma vocação, Ele já te vocacionou, ou Ele já te chamou e está te vocacionando. Essa questão de chamada e vocação, alguns entendem ela nos 2 sentidos. Mas eu acho que o mais coerente, o mais certo, chama e vocaciona. É certo que esse chama aí, com certeza, é a chama da conversão, chamada para a conversão, não é? Sem tom, cores de predestinação, tá? Porque Deus predestinou todos para a salvação. Alguém diz que a questão da salvação é o seguinte: Deus predestinou-nos para a salvação. Paulo fala isso em Efésios. Nos predestinou para a salvação. Nós entramos nesse barco, atravessando o mar ou o rio. E agora? Cabe a mim. Não quero atravessar? Vou só até o meio do rio? Pulo do barco. É o que muitos têm feito. Não é Deus que obrigou ele pular, não. É voluntário. Não quero ir para o outro lado, não. Livre arbítrio. Ou, hoje tem muita gente que não está gostando de falar sobre essa questão de livre arbítrio. Então vamos dizer vontade própria, vontade pessoal, vontade humana. Deixa eu contar uma historinha rapidinho para vocês, alunos, nesse sentido de predestinação. Uma certa vez, Calvino convidou Armínio para pregar em sua capela. E Armínio não era muito distante, foi na sua mula, uma linda mula, bem arriada, e ele tinha uma chibata para fazer com que ela andasse mais rápido, que ela desenvolvesse a sua marcha ao destino que ele traçara. E ele chegou em torno de 17h30 na porta da igreja, na capela de João Calvino, né? Isso. Quando ele chegou, ele veio Oh, mas que prazer, Armínio, Jacob Armínio. Que prazer você hoje aqui. Deus já na eternidade, já marcou esse dia em que você chegaria aqui, essa hora exata, e que daqui a pouco estará pregando nesta capela. E apontou para aquela suntuosa obra, construção, igreja, templo. E Armínio olhou para ele assim e disse: eu te falo, Armínio, que Deus cumpre quando Ele determina. Aí Armínio ergueu a taca, soltou a rédea da ruana e deu-lhe uma lambada de chibata. Pá! Então vamos embora, Ruana. E foi. Ele tinha dado a volta, né? Ele foi embora, não pregou lá. No outro dia ele voltou, aquilo era só para fazer parte da contestação. E o Calvino também sabia, os dois eram muito amigos. Amém. Ilustraçãozinha. Bem,
Olha, então, a questão da escola dominical teve uma grande aceitação, e muito rápido, não é? A escola dominical é hoje um dos fatores de promoção do reino de Deus e dos destinos do mundo, através dos cidadãos nela formados, através dos cidadãos nela formados. Atualmente, vamos dizer hoje, né, 2024, 2024, número de alunos em todo o mundo atinge quase uma grande, milhares e milhares. Ali era 77? 77? Isso, 1977. Hoje nós estamos em 2024. Em 1977, era 100 milhões a cerca de 400 e há cerca de 400 mil escolas com 4 milhões de professores. E você não é professor, por quê? Você poderia estar sendo professor, você pode ser. Lembra das duas bases. A escola dominical no Brasil teve início em 19 de agosto de 1885, hein? 1885. As Assembleias de Deus ainda não haviam chegado ao Brasil. Chegou através dos dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingren, lá em Belém do Pará, em 2002, se eu não me engano, 2010. E já existia uma igreja batista. A igreja batista, ela estava sendo, então, já evangelizadora, sustentadora dessa coluna chamada de escola dominical. Nós temos que entender que a escola é muito importante para o povo de Deus. Nós temos que entender isso, a importância da escola dominical para toda a humanidade, feita através do povo, dos evangélicos, dos cristãos. Bem, preste atenção. O fundador foi o missionário Robert Heitz. Ah, sim, por isso que o outro era Roberto Heitz. Esse aqui é que é Robert. Heide Kali e sua esposa, Sara. De onde? Da igreja congregacional. Eram escoceses, ele havia sido médico, ateu, mas foi salvo em circunstâncias especiais e chamado por Deus para a obra missionária. E assim são muitas histórias, muitas coisas lindas que acontecem, que têm acontecido através da escola bíblica dominical, do esforço de alguém, do empenho de alguém. Finalidade da escola dominical. Na grande comissão de Jesus acentuam-se as incumbências de pregar e ensinar. Você lembra do tríplice ministério de Jesus? Ide, pregai, ensinai e curai. E a escola dominical é um lugar excelente para estas finalidades. E convidar. A escola dominical é para discipular, para chamar. E ela já é a escola que vai discipular. Quase toda a igreja tem lá
o seu departamento de novos convertidos e alguém que está discipulando eles. E a escola dominical é própria. Inclusive, a nossa denominação tem até uma revista para novo convertido, para ser desenvolvida a lição, ensinada exatamente na escola dominical, é claro, na sua sala lá à parte, e funciona bem. Às vezes é porque o pessoal não funciona, mas porque o pessoal não se organiza, não se empenha. É uma revista para discipular. Quando ele batiza, ele já vai para a sua classe lá, a classe da sua faixa etária, não é? De idade. Bom, então Jesus deixou essa responsabilidade. Ganhar almas, ainda diz, ganhar almas pois, tarefa de quê? Tarefa da escola dominical. O ensino da escola, o ensino da palavra de Deus ministrado na classe não só produz o crescimento espiritual dos alunos crentes, mas também gera a conversão de alunos não crentes, que os crentes convida para ir. É uma porta excelente de evangelização, que flui e que dá crescimento à igreja. A palavra de Deus ensinada como ela nunca faz mal a ninguém, nem tampouco escandaliza. Os dirigentes de classe devem permitir que os alunos recebam Jesus como Salvador. É uma oportunidade ímpar para pessoas entender que precisam aceitar Jesus como seu Salvador. Se com o coração crer e com a boca confessar, será salvo. Muito importante isso, hein? Muito, muito, muito importante. Ensinar. Essa é a outra missão. Uma é evangelizar. A segunda é ensinar. É a outra missão da escola dominical. Mais que uma reunião ordinária. Mais que uma reunião ordinária. Vamos mais. Biblicamente falando, a palavra de Deus é tão poderosa que pode mudar a pessoa com a mesma rapidez com que a água foi mudada em vinho nas bodas de Caná. João capítulo 2, versículos 7 a 9. Basta a pessoa crer e a mudança é repentina. O importante é que a palavra de Deus opera poderosamente. Deus disse acerca da palavra, ela não voltará para mim vazia. Pense nisso com mais seriedade. Você já é um aluno da Escola Bíblica Dominical? Você é? Você não é? Por quê? Aproveite essa oportunidade, aluno. Não deixe de ser aluno da escola dominical. Você tem um ministério lindo para ser desenvolvido em sua vida, mas você precisa de se disposicionar, tornar-se um voluntário. E deixa que Deus vai se encarregar de te orientar e te capacitar. Amém? Aqui nós encerramos a nossa aula de número 3. Te espero na próxima aula. Não falte, porque eu não vou faltar, se Deus quiser.